O som das ondas quebrando ecoa enquanto uma névoa se ergue sobre o mar, revelando apenas os contornos de um navio perdido, há muito submerso no esquecimento. À medida que a câmera se aproxima, detalhes do navio aparecem. Tábuas de madeira desgastadas e correntes enferrujadas, testemunhos silenciosos de um passado sombrio. Historiadores afirmam que esse navio, muitas vezes ignorado, é um símbolo das atrocidades da escravidão e das vidas interrompidas que ele carregava. Enquanto mergulhadores exploram as profundezas, eles descobrem objetos pessoais dentro do navio, cada um contando uma história de dor e esperança. Conforme as histórias começam a emergir, fica claro que este navio não é apenas uma relíquia, mas um lembrete poderoso das injustiças que ainda ecoam na sociedade atual. Falar sobre esse navio é essencial para entender não apenas o passado, mas também como esses eventos moldaram a identidade cultural do Brasil. A redescoberta do navio negreiro acende um debate urgente sobre memória, responsabilidade e a necessidade de lembrar o que muitos prefeririam esquecer. Para entender o que rolou com esse navio, a gente precisa voltar no tempo e lembrar como funcionava o tráfico negreiro. Durante séculos, milhões de africanos foram capturados e trazidos à força para as Américas em condições desumanas. E o Brasil? Bom, foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas na história. Mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para cá, muito mais do que qualquer outra nação das Américas. Mesmo depois que a Inglaterra começou a pressionar os países para abolirem a escravidão, o tráfico continuava rolando. Foi nesse contexto que o navio São José Paquete de África partiu de Moçambique em 1835. O navio tinha a missão de transportar centenas de africanos, muitos deles capturados de maneira brutal. Durante a viagem, os passageiros enfrentaram condições terríveis, com pouca comida e água e doenças se espalhando rapidamente. Infelizmente, muitos não sobreviveram à jornada e perderam suas vidas no mar. Quando o navio finalmente chegou ao Brasil, a situação estava longe de melhorar para aqueles que sobreviviam. A vida deles era marcada pelo trabalho forçado, privação de liberdade e um cotidiano repleto de violência. O navio São José, lotado de pessoas acorrentadas sob um céu tempestuoso, balançava violentamente enquanto as ondas se chocavam contra seus lados. Os gritos e lamentos se misturavam ao rugido do vento enquanto a esperança começava a esmorecer entre os prisioneiros. De repente, um estrondo ecoou através do barco, seguido por um silêncio aterrador que tomou conta da embarcação. As águas invadiram o porão, a luta pela sobrevivência se intensificou e as correntes começaram a ceder sob a pressão da inundação. Nesse momento de desespero, uma voz ressoou, incentivando os oprimidos a se unirem e lutarem pela liberdade. Com um esforço conjunto, as correntes foram quebradas e os prisioneiros se lançaram em direção à saída, buscando a luz que filtrava através das aberturas do navio. Naquele momento crucial, a tempestade parecia diminuir, como se o céu estivesse respondendo à determinação dos desesperados. Quando finalmente chegaram à superfície, foram recebidos por um mar agitado e a visão de terra ao longe, um símbolo da liberdade que tanto desejavam. Com a força de seus corpos e a vontade de sobreviver, eles pularam nas águas revoltas, determinados a alcançar a liberdade que os aguardava. Os tripulantes brancos foram os primeiros a escapar, pegando os poucos botes disponíveis enquanto os escravizados ficaram presos sem chance de fuga. Cerca de 200 morreram afogados, acorrentados dentro do navio, suas vidas ceifadas por um sistema brutal. Os que sobreviveram foram capturados e vendidos como mercadoria em terras brasileiras, um destino cruel que perpetuou a escravidão. Agora pensa comigo. Quantos navios como esse afundaram e simplesmente sumiram da história, levando com eles a dor e o sofrimento de milhões? O navio foi esquecido, até que foi redescoberto, revelando segredos enterrados no fundo do mar. A redescoberta do navio não é apenas uma descoberta arqueológica, mas um lembrete poderoso das atrocidades do passado. Essas histórias, embora sombrias, devem ser contadas para que honremos a memória daqueles cujas vidas foram brutalmente interrompidas. É fundamental que aprendamos com o passado para que possamos construir um futuro mais justo e equitativo para todos. A verdade, embora dolorosa, é uma ferramenta poderosa para a mudança e a reconciliação. Cada passo que damos em direção à verdade nos permite compreender melhor as injustiças que ainda persistem hoje. Depois do naufrágio, o São José simplesmente desapareceu da história, deixando um mistério profundo que persistiu por décadas. Durante anos, ninguém sabia onde ele estava e pouca gente falava sobre o acidente que mudou tantas vidas. Só que em 2015, pesquisadores descobriram os destroços perto da costa de Cape Town, revelando um passado há muito perdido. Acharam correntes de ferro, peças de madeira e até objetos que pertenciam aos africanos escravizados que estavam a bordo do navio. O navio tinha sido encontrado depois de quase 2 séculos, iluminando um capítulo sombrio da história marítima. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por que essa história não foi amplamente divulgada, apesar de sua importância histórica?
Talvez a resposta resida na maneira como narrativas sobre escravidão e naufrágios muitas vezes são silenciadas ao longo da história. Além disso, a falta de interesse público e acadêmico em eventos trágicos do passado pode ter contribuído para o esquecimento do São José. No entanto, a redescoberta do São José também representa uma oportunidade vital para reexaminar essas narrativas e dar voz àqueles que foram esquecidos. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão, e muita coisa dessa época foi apagada, escondida ou simplesmente ignorada. Muitos registros foram destruídos e várias histórias como essa nunca chegam ao grande público. Mas isso não significa que a gente deve esquecer. Pelo contrário, a gente precisa contar, lembrar e aprender com elas. Agora eu te pergunto, você já tinha ouvido falar desse navio? Comenta aí o que acha. Essa história foi esquecida ou apagada de propósito? Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente traz histórias que ninguém te conta. Até a próxima, galera! A história é uma parte fundamental da nossa identidade e nos ajuda a entender quem somos. É essencial que continuemos a compartilhar e preservar essas narrativas, mesmo que sejam difíceis de ouvir. Assim podemos honrar aqueles que vieram antes de nós e garantir que suas vozes nunca se calem. Cada nova geração tem o poder de reescrever a narrativa, trazendo à luz o que foi negligenciado. Por isso é importante que todos nós nos tornemos defensores da verdade e do conhecimento. Ao fazermos isso, conseguimos criar um futuro mais consciente e respeitoso com o passado.